O sol da tarde refletia-se nos imponentes arranha-céus de vidro que rasgavam o céu da cidade do México. Mas dentro do luxuoso escritório de Alberto Espinosa, a atmosfera era de uma frieza cirúrgica e controlada. Conhecido em todo o país como o advogado do impossível, Alberto não era um mero praticante do direito, ele era um arquiteto de liberdades improváveis no mármore polido dos tribunais. Vestindo ternos de seda italiana que custavam mais do que a renda anual de uma família média, ele caminhava com a confiança imperial de quem dominava o destino. Para Alberto, cada crime era apenas um quebra-cabeça lógico e cada prova incriminatória era uma peça que ele poderia fazer desaparecer através de petições brilhantes ou conexões estrategicamente posicionadas no sistema judiciário corrupto. Ele vivia cercado por um luxo que beirava o obsceno em uma metrópole caótica. Sua cobertura oferecia uma visão panorâmica de uma cidade que ele sentia estar permanentemente a seus pés. Ali, Alberto cultivava uma aura de invencibilidade que o tornava impermeável ao medo ou à culpa. Ele se orgulhava de defender os homens mais perigosos do alto escalão, figuras que operavam nas sombras dos grandes cartéis, mas que precisavam de seu intelecto para transitar livremente pela luz do dia. Sua alma parecia ter sido forjada no mesmo aço frio de seu relógio suíço. Um homem que já não se lembrava do peso da consciência, focado apenas no valor astronômico de seus honorários sangrentos. Contudo, aquela manhã trouxe um desafio que testaria até mesmo sua segurança inabalável. O herdeiro de um cartel extremamente influente fora preso em uma operação polêmica. E Alberto fora convocado para garantir que o rapaz nunca visse o interior de uma cela. Ao sair de sua mansão, sua esposa o interceptou com um olhar de pavor puro e visceral. Ela, que sempre aceitara o luxo sem questionar a origem, implorou para que ele recusasse o caso sob o peso de um segredo. Ela sentia, em um instinto sombrio, que aquele acordo carregava uma escuridão diferente. Mas Alberto apenas sorriu, um gesto cheio de arrogância, e prometeu que tudo estava sob seu controle absoluto e magistral. A negociação decisiva ocorreu em um armazém discreto na periferia, longe da elegância dos tribunais. Sentado diante de homens cujos rostos eram mapas de crueldade e morte, Alberto ouviu uma exigência que o fez hesitar por um breve momento. Eles queriam que ele incriminasse um oficial honesto, plantando provas falsas que levariam à execução do homem, para servir de exemplo punitivo. Foi ali que Alberto cometeu seu erro fatal e irreversível. Ele se recusou a cruzar essa linha ética específica, acreditando que sua posição e seu histórico o tornavam valioso demais para ser descartado. Ele acreditava que possuía o respeito daqueles monstros, quando na verdade era apenas uma ferramenta que acabara de mostrar resistência. Ao retornar ao estacionamento no final daquela tarde exaustiva, o cansaço começava a pesar sobre seus ombros. Sua esposa e sua filha o esperavam no carro blindado para um jantar comemorativo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. O som de seus passos ecoava no concreto frio, enquanto ele se aproximava do veículo com a chave eletrônica na mão. O sorriso de sua pequena filha, através do vidro, foi a última imagem de paz que Alberto teria nesta vida. Em um segundo dilacerando o silêncio, a realidade foi estilhaçada por uma detonação ensurdecedora que transformou o crepúsculo em um inferno de chamas e fragmentos incandescentes. O impacto da explosão lançou Alberto contra a parede áspera e o mundo mergulhou em um silêncio absoluto. Quando a fumaça subiu em espirais negras e densas, ele rastejou com as mãos sangrando em direção aos destroços fumegantes do que fora sua família.
O calor era uma parede física, mas ele não sentia nada além de um vazio aterrador em sua alma. Entre o metal retorcido e o cheiro acre de combustível, Alberto estendeu a mão trêmula e encontrou o pingente de prata de sua filha, agora manchado de cinzas. Ele ficou ali, ajoelhado sobre o asfalto quente, segurando o pequeno objeto enquanto as chamas refletiam o fim de sua glória e o começo de seu pesadelo. O silêncio sendo quebrado apenas pelo som metálico do pingente batendo contra sua palma. A queda de Alberto Espinosa não foi um evento súbito, mas uma lenta e dolorosa dissolução de tudo o que ele acreditava ser sólido e eterno. O homem que outrora caminhava pelos corredores de mármore do poder, com passos firmes e autoritários, agora era apenas um rastro de sombra errante nas ruelas fétidas e esquecidas das favelas mais profundas da cidade do México. A riqueza ostensiva, os ternos de seda italiana e a arrogância intelectual foram brutalmente substituídos por roupas imundas, uma barba desgrenhada e um olhar perdido no fundo de garrafas de álcool barato, que serviam para anestesiar uma alma em frangalhos. Ele se tornou um fantasma entre os vivos, um segredo sussurrado com deboche ou piedade por aqueles que se lembravam do advogado do impossível, antes que as chamas devorassem sua dignidade e seu mundo. Durante 5 anos excruciantes, Alberto viveu no anonimato da miséria absoluta, tentando silenciar os gritos de sua esposa e os risos de sua filha, que ecoavam em sua mente como agulhas, usando para isso o entorpecimento da degradação física e moral. Sua existência era um labirinto de culpa e autopunição, onde ele se via preso por ter sobrevivido ao que deveria ter sido, por justiça poética, o seu próprio fim. O destino, porém, possui uma ironia cruel e raramente permite que as dívidas de sangue fiquem sem cobrança por muito tempo. Em uma noite de chuva torrencial, onde a água lavava a sujeira das calçadas, mas não a mágoa do coração, um antigo contato de seus dias de glória o encontrou. Era um homem marcado pelas cicatrizes da rua, alguém que Alberto havia livrado da prisão anos atrás. Sem dizer muitas palavras, em um silêncio que pesava mais do que qualquer acusação, o homem estendeu uma mão calejada e entregou um pequeno objeto envolto em um pano encardido. Ao desembrulhá-lo com dedos trêmulos, o coração de Alberto, que ele acreditava ter se transformado em pedra, pulsou com uma força violenta e dolorosa. Era o relógio de pulso de sua filha, um modelo pequeno e delicado, com gravuras de flores que ele mesmo escolhera em um aniversário. O visor estava trincado, refletindo a luz baça do poste como um olho ferido, mas o mecanismo interno ainda parecia pulsar com uma vida fantasmagórica e acusadora. O contato revelou, entre sussurros apreensivos, que o objeto fora visto recentemente em uma loja de penhores de luxo, um local discreto, onde colecionadores de troféus macabros e relíquias de tragédias famosas costumavam negociar seus achados. A visão daquele relógio agiu como um choque elétrico na alma anestesiada de Alberto. O torpor pesado dos vícios e da autocomiseração evaporou em instantes, sendo substituído por uma clareza fria, cortante e perigosa que ele não experimentava há meia década. Ele percebeu, com o instinto de sobrevivência que o tornara lendário, que o relógio não deveria ter sobrevivido àquela intensidade infernal de calor se estivesse dentro do veículo no momento da detonação. Alguém o havia retirado antes da explosão, ou talvez o tivesse pilhado dos escombros ainda quentes, antes que as chamas consumissem o que restava de sua vida. Usando as últimas conexões que ainda lhe restavam no submundo, favores não cobrados de homens que agora ocupavam posições de comando no crime organizado, Alberto começou a rastrear a trajetória daquela joia.
Ele moveu-se pelas sombras da metrópole com a precisão de um caçador que desperta após um longo inverno, extraindo informações de informantes apavorados em becos sem saída e revisitando bares clandestinos que jurara nunca mais pisar. A investigação sombria o levou a uma verdade mais amarga e corrosiva do que qualquer veneno que ele já tivesse provado. Através de registros fragmentados e confissões arrancadas no escuro, Alberto descobriu que o atentado que destruiu sua família não fora um erro de cálculo de um cartel rival ou uma represália cega de um cliente insatisfeito. Foi, na verdade, uma execução meticulosamente planejada para removê-lo do tabuleiro de poder, permitindo que outra pessoa ocupasse seu vácuo de prestígio e influência. O golpe fatal não viera de um inimigo declarado, mas de alguém que compartilhava sua mesa, que conhecia cada uma de suas rotinas e, pior ainda, cada um de seus pontos fracos. A dor da perda, que antes o paralisava, foi subitamente sobrepujada por uma onda de ódio tão pura e absoluta que ele sentiu o gosto de ferro e cinzas em sua boca. Alberto Espinosa não buscava mais a justiça, um conceito que ele mesmo ajudara a corromper e desvirtuar durante décadas de advocacia inescrupulosa. Agora, em seu âmago, ardia apenas o desejo de uma retribuição implacável. A transformação física e mental foi visceral. O homem que se escondia nas sombras das favelas morreu definitivamente naquela noite de revelações, dando lugar a um predador renovado, alimentado pelo rancor. Ele limpou a crosta de sujeira e abandono de sua pele, mas a escuridão em seus olhos permaneceu inalterada, mais profunda e insondável do que nunca. A chama que se acendeu não era de esperança ou redenção, mas sim o brilho de um incêndio que pretendia consumir tudo ao seu redor. Alberto rastreou o caminho do relógio até o penhorista original, um homem que negociava os segredos e as vergonhas da elite mexicana com a discrição de um confessor de túmulos. Sob a pressão de uma frieza que remetia aos seus tempos mais implacáveis nos tribunais, o penhorista finalmente cedeu, tremendo diante do olhar de um homem que parecia ter retornado das profundezas do inferno apenas para cobrar uma dívida de sangue. Ele revelou que o relógio fora adquirido recentemente por um comprador, que possuía um interesse quase obsessivo por itens ligados à história pessoal de Alberto. O nome pronunciado pelo homem ecoou no depósito empoeirado como um veredito de morte. O comprador atual era Ricardo, o antigo e ambicioso protegido de Alberto, o jovem advogado a quem ele ensinara cada truque sujo, cada manipulação legal e cada atalho moral. Ricardo não apenas herdara seu império de influência, ele o havia construído sobre as cinzas e o sangue da família de seu mestre. A infiltração não começou com pólvora ou invasões táticas, mas com o silêncio ensurdecedor da burocracia e das repartições públicas que Alberto conhecia como ninguém. Ele não precisava de armas de fogo quando possuía o mapa mental de cada empresa de fachada e cada paraíso fiscal que ele mesmo ajudara a estruturar para o cartel anos atrás. Movendo-se pelas sombras com uma precisão cirúrgica, Alberto iniciou um desmantelamento administrativo implacável. Ele redigiu denúncias anônimas com um rigor jurídico que nenhuma autoridade poderia ignorar, anexando documentos que comprovavam desvios de fundos e lavagem de dinheiro em níveis internacionais. O conhecimento que antes protegia os criminosos agora era a lâmina que cortava seus suprimentos financeiros. O caos instalou-se na organização de Ricardo como um vírus silencioso, fazendo com que contas fossem congeladas e carregamentos ficassem retidos em portos por causa de erros formais que apenas um mestre das leis poderia ter fabricado. No entanto, Alberto sabia que o papel sozinho não ganharia aquela guerra. Em um bairro esquecido pela luz pública,
Ele buscou a única pessoa que odiava o sistema tanto quanto ele, mas por razões muito mais nobres. Helena, uma ex-detetive cujos olhos carregavam o peso de uma integridade que lhe custara tudo, o recebeu com a ponta de uma arma e um desprezo palpável. Ela havia sido expulsa da corporação e difamada quando tentou investigar o massacre da família de Alberto, barrada pela rede de proteção que o próprio Alberto ajudara a tecer em seus dias de glória corrupta. A tensão entre os dois era quase física. Helena via nele o monstro que defendera os piores predadores da cidade, enquanto Alberto via nela a última chance de uma vingança funcional. Ele não pediu perdão, pois sabia que homens como ele não o mereciam. Em vez disso, ele ofereceu o que Helena sempre desejara, a cabeça de todo o cartel em uma bandeja de evidências irrefutáveis. A aliança era um pacto de conveniência sombrio, fundamentado em desconfiança mútua e uma sede compartilhada por justiça, ainda que sob definições diferentes. Juntos, iniciaram um jogo de xadrez macabro contra Ricardo. Helena fornecia a força tática e o conhecimento de campo que Alberto já não possuía, enquanto ele ditava as jogadas estratégicas. Eles começaram a sabotar os principais carregamentos de Ricardo, não com tiroteios, mas com informações precisas que levavam à polícia, a parte dela que ainda não fora comprada, a interceptações devastadoras. A cada perda milionária, a paranoia de Ricardo crescia. O vilão, antes um estrategista frio, começou a agir de forma errática, desconfiando de seus próprios capitães e instaurando um regime de terror interno que apenas acelerava a erosão de seu império. Alberto observava de longe, saboreando o fato de que a estrutura que Ricardo roubara estava desmoronando sob o peso da própria insegurança. Quando sentiu que o fruto da traição estava maduro o suficiente para ser colhido, Alberto decidiu que era hora de sair do anonimato e confrontar seu antigo pupilo. Ele limpou a poeira das favelas de sua pele e vestiu um terno que, embora antigo e agora um pouco largo, ainda carregava a autoridade de seu passado. Ele se apresentou na fortaleza de vidro de Ricardo, fingindo ser um homem quebrado, um espectro em busca de clemência e de um lugar ao sol. Ao entrar no escritório luxuoso, o cheiro de couro caro e sucesso ilícito o atingiu como uma lembrança dolorosa. Ricardo o recebeu com um sorriso de escárnio, saboreando a visão de seu mestre humilhado. Alberto desempenhou o papel do derrotado com perfeição, implorando por uma oportunidade de voltar ao jogo sob o comando de seu antigo aprendiz. Ricardo, embriagado por sua própria arrogância, deliciava-se com a ideia de ter o grande Alberto Espinosa como seu subordinado doméstico. A conversa era um duelo de máscaras, onde cada elogio falso escondia uma lâmina. Alberto sentiu o peso do relógio de sua filha no bolso, um lembrete constante do motivo de estar ali. Ricardo vangloriava-se de como havia superado o mestre em todos os sentidos, rindo da suposta decadência de Alberto. Contudo, o clima de triunfo foi subitamente interrompido. O celular de Ricardo vibrou sobre a mesa de carvalho com uma insistência que cortou a atmosfera de deboche. Ao olhar para a tela, o rosto do vilão transfigurou-se. Ele virou o aparelho para Alberto, revelando uma fotografia de alta resolução tirada apenas algumas horas antes. Alberto e Helena em uma conversa intensa em um esconderijo. O silêncio que se seguiu foi absoluto e gélido. A traição de Alberto fora exposta antes mesmo que ele desse o golpe final. E nos olhos de Ricardo, o brilho da diversão foi substituído pelo desejo de sangue. Alberto percebeu tarde demais que o aprendiz havia aprendido uma lição que ele não ensinara. Nunca confiar na derrota de um inimigo. O clique das armas foi o único aviso antes que o mundo de Alberto mergulhasse novamente na escuridão.
Ele e Helena foram levados para um armazém esquecido pelo tempo, um monumento de zinco e ferrugem nos limites industriais da cidade do México. Ali, o ar cheirava a óleo diesel e a medo antigo. Alberto estava amarrado a uma cadeira de ferro, enquanto Helena, ferida, mas com o olhar ainda desafiador, permanecia sob a mira de um dos capangas de Ricardo. O cenário estava montado para o ato final da vaidade de um pupilo que nunca aprendeu a sombra de sua própria ambição. Ricardo não usava facas ou eletrodos. Seu método era o veneno das palavras e a destruição sistemática do espírito humano. Ele caminhava ao redor de Alberto com a elegância predatória de quem finalmente acredita ter superado seu criador em todos os aspectos morais e táticos. Ricardo confessou, entre sorrisos cínicos, que o atentado 5 anos atrás não fora um erro estratégico ou um dano colateral, mas um ato deliberado de purgação. Ele invejava não apenas o sucesso profissional de Alberto, mas a sua aura de invencibilidade e a família perfeita que parecia um insulto constante à sua própria sede de poder absoluto. Para Ricardo, a morte da esposa e da filha de Alberto foi o preço necessário para que o mestre caísse e deixasse o trono vago para sua ascensão. Ele explicou que observara Alberto por anos, deleitando-se com a sua ruína e com a forma como ele se tornara um espectro sem nome nas ruas da favela. Você era arrogante demais para ver que eu já não era seu cão de guarda, Alberto. Eu era o lobo que você mesmo alimentou com sua própria soberba, sibilou Ricardo, aproximando-se com uma caixa metálica que parecia conter segredos há muito enterrados. A tortura psicológica atingiu seu ápice quando Ricardo colocou um dilema diabólico sobre a mesa improvisada à frente de Alberto. Ele revelou que sabia exatamente onde os restos mortais da família de Alberto haviam sido escondidos por seus homens após a explosão. Um segredo que Alberto perseguiu desesperadamente durante toda a sua queda. De um lado, a chance de finalmente dar um enterro digno àqueles que amava e encerrar o ciclo de luto que o consumia. Do outro, a vida de Helena, a mulher que arriscara tudo para ajudá-lo a derrubar o sistema que ele mesmo ajudara a criar. Ricardo exigia que Alberto fizesse uma escolha pública, gravada por uma câmera de segurança, para provar que, no fundo, o advogado do impossível ainda era o mesmo homem egoísta e desprovido de alma que defendia monstros por dinheiro. O que Ricardo não percebia era que Alberto, mesmo sob o peso do desespero e da exaustão, ainda jogava xadrez, enquanto os outros jogavam damas. Através de fragmentos de memória, vemos Alberto semanas antes, movendo-se com a precisão de um fantasma pela cidade que outrora dominara. Ele não havia apenas coletado provas contra o cartel. Ele havia criado um mecanismo de segurança de tempo. Ele plantara evidências físicas e coordenadas de GPS em locais estratégicos que seriam liberados automaticamente para os contatos de Helena na corregedoria se ele não fizesse um check-in digital diário. Alberto sabia que sua captura era uma peça inevitável no tabuleiro de sua própria redenção. Ele não fora pego por descuido, mas por uma necessidade estratégica para atrair Ricardo para um local fixo e vulnerável, onde sua guarda estivesse baixa o suficiente para que a justiça finalmente o encontrasse. De repente, o som distante de sirenes começou a cortar a quietude fúnebre da zona industrial. O rosto de Ricardo, antes confiante e sádico, desmoronou em uma máscara de fúria e confusão instantânea. Ele percebeu que as pistas anônimas que Alberto enviara com precisão cirúrgica estavam guiando uma força-tarefa de elite diretamente para o seu esconderijo secreto. A arrogância de Ricardo o cegara para o fato de que um mestre das leis sabe que a melhor armadilha é aquela onde o caçador se sente mais seguro e poderoso.
O pânico espalhou-se rapidamente entre os mercenários, enquanto as luzes azuis e vermelhas começavam a refletir nas janelas altas e empoeiradas do armazém, anunciando o fim iminente de sua impunidade. No entanto, Ricardo não estava disposto a aceitar a derrota tão facilmente. Antes que as equipes de intervenção pudessem romper os portões blindados, uma série de cargas explosivas, instaladas por Ricardo como uma precaução final e desesperada, detonou em um dos pilares principais de sustentação do edifício. O chão tremeu violentamente e uma nuvem espessa de poeira e detritos tomou conta do ambiente, mergulhando o armazém no caos absoluto. No meio das chamas e dos gritos, Alberto tentou alcançar Helena, mas sua visão foi ofuscada pelo fogo que consumia tudo rapidamente. Quando a fumaça baixou momentaneamente, ele viu Ricardo arrastando uma Helena semi-inconsciente em direção a uma saída de emergência que levava aos telhados e ao imenso canteiro de obras adjacente. O vilão estava fugindo, levando consigo a única aliada de Alberto e deixando para trás um rastro de destruição que ameaçava enterrar a todos sob as ruínas fumegantes. O calor sufocante comprimia os pulmões de Alberto enquanto ele avançava com dificuldade pelo esqueleto de aço retorcido do arranha-céu inacabado. À sua frente, Ricardo subia freneticamente as rampas de madeira provisórias, arrastando o corpo de Helena como se fosse um fardo sem importância ou um troféu macabro de sua vitória efêmera. O canteiro de obras, mergulhado em uma fumaça densa e iluminado pelo brilho alaranjado do incêndio que consumia o armazém vizinho, parecia um labirinto infernal desenhado para testar os limites de sua sanidade. Alberto, impulsionado por uma força que transcendia sua exaustão física e a dor lancinante em suas costelas, ignorava os avisos de seu próprio corpo. Ele não era mais o advogado do impossível em seus ternos impecáveis, mas um homem focado apenas no encerramento de um ciclo de dor que já durava 5 longos anos. Ao alcançarem o 30º andar, a ausência de paredes permitia que o vento frio uivasse entre as colunas de concreto e os andaimes instáveis. Abaixo, a imensidão da cidade do México estendia-se como um tapete de luzes indiferentes ao drama mortal que se desenrolava nas alturas. Ricardo soltou Helena violentamente perto de uma borda sem proteção e virou-se para enfrentar seu antigo mestre. O rosto do pupilo estava desfigurado por uma fúria cega, refletindo o colapso de sua própria ambição desmedida. Sem trocar palavras, os 2 homens se chocaram no centro da plataforma de concreto. A luta foi brutal e desprovida de qualquer elegância técnica. Era a colisão direta entre a juventude cruel de Ricardo e a experiência desesperada de Alberto, onde cada golpe contra o metal das vigas ecoava pelo vazio da noite. Alberto esquivou-se de um soco pesado e derrubou Ricardo com uma joelhada certeira no estômago. No instante seguinte, o ex-advogado prensava-o contra o concreto áspero com uma mão firme no pescoço. Uma arma de fogo estava caída perto, refletindo o clarão das chamas que subiam. Alberto sentiu a pulsação frenética de Ricardo sob seus dedos sujos de sangue. O desejo de vingança pela vida de sua esposa e filha queimava mais forte do que qualquer incêndio. Era a chance definitiva de apagar o homem que lhe roubara o futuro. No entanto, ao olhar nos olhos do traidor, Alberto percebeu a armadilha moral. Se ele matasse Ricardo movido pelo puro ódio, estaria completando a transformação que o cartel iniciara, tornando-se o mesmo monstro que Ricardo sempre quis que ele fosse. "Eu não sou você", sussurrou Alberto com a voz rouca, soltando lentamente o pescoço de seu carrasco. O ato de misericórdia foi uma tentativa desesperada de preservar o que restava de sua humanidade. Mas o destino raramente permite uma paz súbita em meio ao caos.
Um estrondo metálico violento sacudiu a plataforma e a estrutura onde Helena estava escorada cedeu sob o peso dos detritos. Ela soltou um grito de pavor ao começar a deslizar inexoravelmente em direção ao abismo negro. Alberto não hesitou nem por um segundo. Ele lançou-se na direção da aliada, estendendo o braço com cada grama de força que ainda possuía, ignorando completamente o inimigo que recuperava o fôlego e a fúria logo atrás de si. Alberto conseguiu agarrar o pulso de Helena no exato instante em que ela perdia o contato firme com o solo. O peso súbito do corpo dela quase o arrastou para a queda, mas ele cravou os pés nos vergalhões expostos com determinação. Enquanto isso, Ricardo, vendo a vulnerabilidade de seu mestre, ergueu uma barra de ferro pesada. Ele avançou para o golpe fatal que selaria sua fuga, mas Helena, mesmo pendurada, percebeu a aproximação da sombra. Com um esforço sobre-humano, ela usou as pernas para chutar um suporte de andaime instável no caminho do vilão. O solo sob os pés de Ricardo desapareceu. Ele tentou se agarrar ao ar, mas seus dedos encontraram apenas o vento frio. Sem um grito, ele despencou na escuridão, encontrando o fim solitário que semeou. Com um último esforço, Alberto puxou Helena de volta para a segurança da viga principal. Ambos ficaram ali por minutos, imóveis e ofegantes, cercados pelo cheiro de fumaça e pelo silêncio da vitória amarga. Caminhando até onde Ricardo estivera, Alberto encontrou algo brilhando intensamente no chão. Era o relógio de sua filha, que se soltara do pulso do vilão durante a luta final. Ele pegou o objeto com mãos trêmulas, sentindo o metal frio contra a palma da mão. O tic-tac constante parecia uma contagem para uma nova realidade. A paz, contudo, foi breve. O uivo das sirenes tornou-se ensurdecedor e luzes policiais escalaram as paredes do edifício. Alberto olhou para as mãos sujas. Ele vencera, mas o mundo ainda o via como um criminoso procurado. O som das sirenes preenchia o vácuo deixado pela morte de Ricardo. Mas para Alberto Espinosa, aquele barulho era apenas um ruído distante de um mundo que ele já não habitava plenamente. Ele ajudou Helena a descer do topo daquele esqueleto de ferro, seus passos pesados e carregados com o peso de 5 anos de luto e meses de uma guerra silenciosa e exaustiva. Ao chegarem ao solo, cercados por agentes da lei com armas em punho, Alberto não tentou fugir nem buscou as sombras para se esconder. Ele olhou nos olhos de Helena e, com um aceno solene, entregou-lhe o pequeno drive de memória e os documentos físicos que haviam sido resgatados das cinzas fumegantes da organização de Ricardo. Aqueles arquivos eram o testamento final da corrupção que corroía as entranhas da cidade do México, uma teia densa que envolvia desde juízes renomados até os mais altos escalões da política local. Helena, com os olhos marejados de exaustão e um profundo respeito, aceitou a carga. Ela compreendia que Alberto poderia ter usado aquelas informações preciosas como moeda de troca para sua própria liberdade, barganhando um acordo favorável com a promotoria para apagar seu passado obscuro. No entanto, ele escolhera um caminho árduo de sacrifício e verdade. Nas semanas que se seguiram àquela noite fatídica, a ex-detetive trabalhou incansavelmente, usando seus contatos remanescentes e a pressão da mídia internacional para garantir que as evidências não fossem enterradas novamente por mãos poderosas interessadas no silêncio. A queda do cartel foi apenas o primeiro dominó a tombar. A verdadeira purga ocorreu nos tribunais, onde nomes outrora considerados intocáveis foram arrastados para a luz sob o peso das provas meticulosamente reunidas pelo homem que um dia foi o maior aliado daqueles criminosos. Enquanto a metrópole fervilhava com a notícia da queda dos gigantes, Alberto permanecia em uma cela solitária, aguardando com paciência seu próprio dia diante da justiça.
O julgamento de Alberto Espinosa tornou-se o evento jurídico da década, atraindo jornalistas de todo o continente. O antigo advogado do impossível estava de volta ao tribunal, mas não no lugar que todos esperavam. Ele não contratou uma equipe de defesa de luxo, não recorreu a tecnicismos jurídicos para tentar anular o processo, nem tentou manobras protelatórias para diminuir sua sentença. Quando finalmente chegou sua vez de falar, o silêncio na sala foi absoluto, cortado apenas pelo clique incessante das câmeras. Alberto não pediu clemência aos jurados, nem alegou circunstâncias atenuantes. Ele usou sua última defesa para fazer uma confissão pública detalhada e dolorosa. Ele descreveu cada suborno aceito, cada mentira proferida no altar da justiça, e cada vez que sua própria arrogância facilitou o caminho para a violência que, ironicamente, acabou por consumir a vida de sua esposa e de sua filha. Suas palavras não eram as de um homem tentando escapar da punição física, mas de alguém que desejava desesperadamente libertar sua alma de uma grade invisível que o aprisionava há muito mais tempo do que qualquer cárcere de concreto ou aço. A sentença rigorosa e justa foi proferida e Alberto foi condenado a décadas de reclusão em uma unidade de segurança máxima. Ao ser levado para o pavilhão, não havia amargura ou medo em seu semblante, mas sim uma aceitação quase solene de seu destino. 10 anos se passaram desde aquele veredito histórico. O tempo marcou o rosto de Alberto com rugas profundas e fios de prata no cabelo, mas seus olhos recuperaram uma clareza que o luxo de sua vida anterior jamais permitira. Helena, que agora dirigia uma fundação de renome dedicada ao apoio às vítimas do crime organizado, era sua visitante mais fiel e constante. Com o que restara da herança confiscada de Alberto, após uma batalha jurídica para limpar os ativos, ela fundou uma ONG em nome da pequena filha do advogado. A fundação não apenas oferecia suporte psicológico, mas treinava jovens das favelas para que eles não caíssem nas garras das mesmas facções que Alberto um dia defendeu com tanto cinismo. Dentro dos muros da penitenciária, Alberto transformara-se em uma figura de reverência silenciosa e mística. Ele não era mais visto como o defensor de monstros, mas como o mestre sábio que ensinava os fundamentos do direito aos detentos esquecidos pelo sistema. Em uma pequena sala improvisada, ele passava horas orientando homens a entenderem que a lei poderia ser uma ferramenta de ordem e justiça, e não apenas um instrumento de opressão social. Ele buscava transformar destinos, plantando sementes de consciência jurídica e moral em um solo antes considerado infértil. Ao final de uma tarde ensolarada de primavera, Alberto caminhou até o pátio central para o seu breve momento de liberdade. O relógio da filha, o único objeto que ele lutara para manter consigo através de petições incansáveis, agora repousava sobre o seu peito, pendurado por um cordão simples, escondido sob o uniforme de prisioneiro. O tic-tac constante era a bússola de sua nova vida. Ele parou diante das grades do pátio, observando o horizonte onde a cidade do México brilhava sob a luz dourada do crepúsculo. Ele ainda estava fisicamente atrás de muros, mas pela primeira vez na vida, Alberto Espinosa sentia-se livre. A paz serena e profunda que o envolvia era o silêncio sagrado de quem finalmente pagara todas as suas dívidas e encontrara a redenção final e sincera entre as páginas das leis que outrora ele ousara desprezar.